nós paramos na última aula no crédito tributário. Vocês lembram que eu fiz aqui? Vamos revisar? De novo? Vamos lá, então. Como é que inicia? Não. Hipótese de incidência. E o que é hipótese de incidência, pessoal? É o que está na lei, é a previsão legal, é aquela norma abstrata, né? Depois da hipótese de incidência, o que nós temos? Fato gerador. A ideia era que vocês não olhassem, né? A ideia é que vocês lembrassem, buscassem pela memória. Nós temos o fato gerador, que é quando nós realizamos o que está previsto na hipótese de incidência. Que exemplo que eu dei para vocês, vocês lembram? Não, bacana, sinceridade é tudo na vida, eu gosto disso, tá bem? Eu disse para vocês, a gente lê a lei e está escrito, auferir renda ou proventos de qualquer natureza, é a hipótese de incidência do imposto sobre a renda. Quando eu venho, dou aula para vocês e o verbo me paga por isso, o que eu estou fazendo? Eu estou auferindo renda, eu estou realizando, né, o fato gerador do imposto sobre a renda. Depois do fato gerador eu realizei, então, está descrito a norma, eu realizo o fato gerador, o que vem depois? Pode falar alto. Obrigação tributária, tá? E como é que nós dividimos a obrigação tributária? E o que é a obrigação principal? Pagamento. Então, qual que é a minha obrigação principal em relação ao valor que eu recebo do verbo? É só seguir a lógica. Vamos lá. Eu acho que eu não fui muito claro, tá? Vocês acabaram de dizer que a obrigação tributária principal é o pagamento. Então, qual que é a minha obrigação principal do valor que eu recebo do verbo? Pagar o imposto sobre a renda. E o que é uma obrigação acessória? São obrigação de fazer, são os deveres instrumentais. É declarar. Então, qual que é a minha obrigação acessória em relação a esse valor que eu recebi do verbo? O que eu tenho que fazer? Não, principal. E a acessória? Eu tenho que fazer a famosa declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda. Tá? Depois da obrigação tributária aqui que nós temos? É lançamento? Lançamento, que nós vamos ver na aula de hoje. E depois do lançamento, o que tem? Extinção. Constituição do crédito tributário? Exatamente, o nosso crédito tributário. O que eu falei para vocês? O CTN inverte isso aqui, né? E nós seguimos a ordem do CTN. Primeiro ele fala de obrigação tributária e depois de fato gerador. Da mesma forma que ele inverte isso aqui, ó. Primeiro ele fala de crédito tributário, depois de lançamento. E nós seguimos essa ordem. Tá bem? Ok aqui, pessoal? Beleza? Barbada, né? Barbada. Vocês estão acertando as questões, eu lembro. Inclusive, falar nisso, eu quero fazer uma proposta para vocês. Olha só. Pessoal, como a gente vai ter 2 aulas em sequência, o que vocês acham de a gente tocar primeiro a matéria, toda a matéria, e depois a gente responde todas as questões? Melhor, né? Então, tocamos toda a matéria, tá? Acabamos a matéria à tarde, teremos 8 questões para responder sobre tudo que nós vimos em sala de aula. Pode ser? Combinado, então? Claro, no material de vocês, para vocês darem aquela revisada em casa, tá matéria, questões, aula 3, matéria, questões, aula 4. Então tá organizadinho. Então só na nossa aula que a gente toca primeiro toda a matéria e no final responde as questões, tá bem? Então como é que a gente vai iniciar hoje? Lançamento, tá? E aqui eu preciso que vocês tenham um cuidado. Eu faço questão de ler o conceito de lançamento do CTN, depois nós vamos montar passo a passo o conceito no quadro. Por quê? Porque a Fundação Carlos Chagas, ela já cobrou muitas vezes, é isso aqui, tá? O conceito de lançamento do Código Tributário Nacional, não vou bater muito forte, senão eu vou começar a dar aula de graça para vocês, que eu vou quebrar essa TV, tá? Ó, tá aqui. Este é o conceito de lançamento previsto no CTN. O resto são explicações que eu fiz para vocês. Então, de acordo com o CTN,
Lançamento é procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Este é o conceito de CTN, conceito de lançamento previsto no Código Tributário Nacional e que já caiu muitas vezes ele expressamente na nossa prova. Tá. O artigo 149. Tá? Pessoal, agora, antes de nós fazermos então o passo a passo do conceito, que eu vou colocar no quadro e vocês vão lembrar, porque eu não gosto que vocês decorem, né? E sabendo o passo a passo a gente consegue construir este conceito aqui. O lançamento, ele é um ato privativo da autoridade administrativa. É isso que o CTN diz. Se a gente for ler na doutrina, vocês vão ver que tem doutrinadores que acabam divergindo disso. Mas para a nossa prova não interessa. O que interessa é o que está no CTN. Até porque a Fundação Carlos Chagas, ela faz questões basicamente, né, com amparo legal. Então, pessoal, é um ato privativo da autoridade administrativa, ou seja, somente a Fazenda Pública, somente o poder público pode realizar o lançamento. Quando nós estudarmos o lançamento por homologação, a gente vai ver que o contribuinte ele faz quase tudo. E isso daí vocês vão se questionar. Ah, mas como que é um ato privativo da autoridade administrativa? Continua sendo, tá? Somente a autoridade administrativa realiza o lançamento. E por meio do lançamento é que nós constituímos o crédito tributário. Tanto é que no nosso exemplo aqui, o lançamento, ele vinha anteriormente ao crédito tributário. A partir do lançamento eu tenho a constituição do crédito tributário. Além disso, nós estudamos o conceito de tributo. E eu falei que é muito importante que ele iria nos acompanhar até o final das nossas aulas. O último trecho do conceito de tributo fala que tributo ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Eu falei para vocês, é um ato vinculado do poder público, não é um ato discricionário. Tenho certeza que eu usei de exemplo alguém aqui que era meu amigo e que, sabendo que a minha empresa realizou um fato gerador, teria que cobrar o tributo. Quando eu falei isso, agora eu posso traduzir. Teria que realizar o lançamento, porque o lançamento ele é um ato vinculado do poder público. Sabendo o fiscal que houve a realização de um fato gerador, não interessa se ele é meu amigo, se ele gosta de mim, se ele não gosta de mim, não interessa. Ele obrigatoriamente tem que realizar o lançamento. Tá? Então, eu fui lá, pratiquei um fato gerador e essa informação chegou na Receita Federal. O que o fiscal da Receita Federal tem que fazer? Tem que realizar um lançamento, porque é um ato vinculado, tá? É obrigatório. Inclusive, se ele não realizar o lançamento, ele tem uma responsabilidade funcional. Tá bem? Então o servidor ficou sabendo que a empresa X praticou o fato gerador de um tributo, ele tem que ir lá e tem que cobrar. Vamos fazer então o nosso conceito de lançamento? Professor, o que o senhor falou antes? O tributo é cobrado mediante ato? Atividade administrativa plenamente. Quem é que está falando? Eu. Oi, eu, legal, gostei do eu, né? É tipo quando tu está dirigindo, olhando para frente, tu depende do copiloto. Dobra onde? Aqui. Legal, né? Dobra aqui é bacana, né? O eu também, tá? Diga. Atividade administrativa. Plenamente vinculado, artigo 3º do CTN, tá? Foi por onde nós iniciamos a nossa caminhada no direito tributário, rumo à nossa aprovação. Tá bem? Vamos lá? Lançamento. Eu tenho no lançamento o fato gerador. Então, quando a administração pública ela realiza o lançamento, ela tem que dizer o que é o fato gerador. Vocês lembram da história do nosso amigo que vai para o Uruguai e volta com o carro parecendo que é um avião? Lembram?
Ah, tá, porque vocês falaram que não lembram, né? Ah, mas faz tempo que a gente não se vê, daí eu vou ter que ver vocês um dia antes da prova, na prova, né? Para vocês não sentirem saudade e esquecerem da minha matéria. Então, aquele nosso amigo, eu sei que a gente aqui não faz, mas a gente tem um amigo que faz, que ele vai para o Uruguai, volta com um carro carregado de bebidas, né? Que parece um avião, porque ele vem assim, né? Decolando. Pessoal, quando ele entra em território nacional com um produto estrangeiro com a finalidade de ser incorporado à economia interna, ele realiza o fato gerador do imposto sobre importação. Ele não parou, mas para a falta de sorte dele, o fiscal parou. Falou, por gentileza, vem aqui. Tá? Parou o nosso amigo e no lançamento ele vai ter que falar qual que é o fato gerador. Olha, tu está entrando com bebidas alcoólicas estrangeiras em território nacional com a finalidade de permanecer, de ser incorporado à economia interna. Além disso, junto com o fato gerador, ele vai definir a obrigação tributária. Tá? Então, ele define qual que é a obrigação tributária, depois a gente vai ver que o lançamento especifica ainda a questão da quantificação. E depois da obrigação tributária, nós vamos ter a matéria tributável. Eu preciso dizer para esse sujeito, com base no que eu estou cobrando ele. Por que a entrada em território nacional de produto estrangeiro com a finalidade de ser incorporado à economia interna é fato gerador do imposto sobre importação? Por quê? Oi? Como é que é? Porque está na lei. Então, eu tenho que dizer para esse sujeito, esse nosso amigo, que no artigo X, parágrafo Y, da lei H, está previsto este fato gerador. A Fazenda Pública, ela não inventou esse fato gerador. Se eu estou voltando lá de Ribeira, na verdade eu cruzei a fronteira, mas eu nem estava em Ribeira, eu fui lá para Punta del Este. E eu, por algum motivo, eu não comprei nada, não quis, eu só queria passear, não queria fazer compras, nem parei na fronteira. Eu entro em território nacional, eu sou parado, eles vão olhar as minhas malas e eles começam a cobrar o imposto sobre uma caixa de som que eu comprei no Brasil, um produto brasileiro comprado no Brasil, sobre um notebook que eu levei para lá. Tá? Isso é fato gerador do imposto sobre a importação? O que eu vou ter que dizer? Olha, seu fiscal, isso não está previsto na lei. Tá? Então é muito importante que esteja previsto a matéria tributável. Tá? Como a gente vai chegar no montante, né, no valor cobrado? Então, o lançamento ele tem que ter o valor. Ele tem que trazer para nós quanto que nós devemos. Tá? Olha só, tu entrou em território nacional com essas bebidas, calculei aqui, tu está devendo R$5.000 de imposto sobre a importação, tendo em vista o ato praticado, né, que é a entrada dessas bebidas alcoólicas. Tá? Além disso, como é que é o nome do nosso amigo? Vamos lá? Sujeito passivo, mas me dê um nome. Era essa a ideia, mas um outro nome, né? Pô, eu tirei todos vocês do exemplo e vocês querem me colocar. Tá? Não vale Mozart e não vale Bressan, porque eu já falei do Bressan na última aula. Tá? André, boa! Nosso falso 9. Falso de verdade. Tá? André. Então a gente vai ter que dizer, né? O André Cone falso 9, né, é o sujeito passivo que vai estar no lançamento. E por último, a penalidade. Vocês acham que o André merece alguma penalidade?
E aí? Sim ou não? E sim, todo mundo está declarando. Vamos pensar, pessoal. O André, ele foi até o Uruguai, voltou com um carro carregado de bebida alcoólica, passou sem parar, ou seja, sem declarar. Se não fosse o fiscal parando o veículo dele, o André teria adentrado em território nacional com as bebidas sem pagar o tributo. Vocês acham que ele merece ser penalizado ou não? Sim. Sim, tá? Então no lançamento também vai ter a penalidade que o André vai sofrer. Aqui está o conceito de lançamento. Tudo que obrigatoriamente tem que ter no lançamento. Entenderam, pessoal? Sim? Ok, barbada, né? Agora, vamos pensar o seguinte. O André, ele foi parado e ele estava lotado de bebida alcoólica que ele comprou no Uruguai. Os recibos dessas bebidas estão expressos em qual moeda? Peso ou dólar, tá? Peso ou dólar, pessoal. O que vai acontecer? A gente pode ter um lançamento em que o valor vai ser 8 mil dólares? Não. Tem que converter em moeda nacional. Como é que é teu nome, colega mesmo? Eduardo. E como é que eu faço essa conversão? Eu pensei na conversão da taxa do dia. Do dia. Isso, vai ser um dia. Mas qual dia? Que dia vai ser esse, Eduardo? O dia que foi feita a apreensão com... A apreensão, tá? Aqui nós temos que ter um cuidado. É convertido ao câmbio do dia do fato gerador, tá? Por que nós temos que ter um cuidado? Porque a Fundação Carlos Chagas já trocou fato gerador por lançamento. Tudo certinho, tá? Tudo ok. Só que ao invés de estar expresso fato gerador, estava expresso lançamento. E isso torna a alternativa errada. E eu vou dar um exemplo. Pessoal, nosso amigo André foi para o Uruguai, fez as compras. O único momento que ele pode ser fiscalizado é quando ele atravessa a fronteira? Não. Nada impede que ele volte, ele queira ficar, ele venha a Porto Alegre com todas as compras, tá? Fique 2 dias, então dia 20 de julho ele foi para o Uruguai, voltou, entrou em território nacional no dia 20 de julho, só que ele veio, ficou 2 dias em Porto Alegre e resolveu ir para a Uruguaiana. Quando ele está indo para a Uruguaiana, por algum motivo ele é fiscalizado, ele é parado. E verificam que ele está com as compras e com as notas ali, com os cupons fiscais. Ele vai ser autuado, ou seja, o lançamento vai ser feito dia 22 de julho. Mas o câmbio vai ser de qual data? Que é? Que foi no meu exemplo? 20 de julho. Tá? Notem, ele ingressou em território nacional, que foi quando ele realizou o fato gerador, no dia 20 de julho. Então, essa é a data. Vamos pegar o câmbio do dia 20 de julho, da data em que ele realizou o fato gerador. Nós não vamos pegar a data do lançamento. Ah, mas o lançamento foi feito 10 dias depois, não interessa. É que nós temos a ilusão de que após passar ali pela fiscalização, nada mais vai nos acontecer. Mas isso não é verdade. Se nós formos fiscalizados posteriormente, eles ainda podem cobrar o valor do tributo devido. Diga. Mas aí essa data, quem vai comprovar que foi dia 20 é o passivo, né? O passivo. Sim. Porque a autoridade não tem como... Não. Essa data de fato gerador, se ele foi pego depois... Emily, o que vai acontecer? Vai ter as notas, então tu tem um indício do dia que ele entrou. Agora, quem vai ter que demonstrar é o sujeito ativo. Ele vai dizer, olha, a data do fato gerador, por exemplo, é dia 19. Mas a data do fato gerador não necessariamente é o dia da compra, é o dia que ele atravessou. Tu estás correta, eu estou tentando montar o exemplo para tu entender, tá? Ó, está lá no lançamento que a data
do fato gerador é dia 19, tá? As compras foram feitas dia 19, tá bem? O que vai acontecer? A gente vai pegar o câmbio e vai ver, não, pô, a data do fato gerador é dia 20, e o câmbio do dia 20 ele é mais favorável. Então nós teremos a possibilidade de impugnar, a gente vai ver isso, impugnar o lançamento e falar, não, olha, eu tenho passaporte, na verdade, por mais que eu tenha entrado com o meu veículo, eu tenho passaporte aqui, tá? Que demonstra que eu saí do Uruguai no dia 20. E se eu saí do Uruguai no dia 20, eu realizei o fato gerador no dia 20. Mas a autoridade administrativa, ela vai estipular a data. Se está certo ou está errado, cabe ao sujeito passivo demonstrar isso depois. Tá? Então, ó, no nosso exemplo, as compras foram feitas dia 19. Eu entrei dia 20. A autoridade administrativa vai pegar as datas das compras, que foi o que tu falou, que tu está correta. Nem sempre a data da compra é a data do fato gerador. Ok, verdade. Nada impede que eu vá para a Punta del Este e eu pegue, compre na ida e na volta eu só passe. Né? Já comprei tudo na ida. Já entrei no Uruguai com todas as muambas, todas as bebidas alcoólicas. Entendido? Diga, colega. E é importante saber a data exata Oi? do gerador? Isso é importante? Sempre? A data do fato gerador, ela define quase tudo no direito tributário, né? Tu vai definir, inclusive a lei que vai ser aplicada, a gente vai ver isso agora, tá? Mas o que é importante vocês saberem para a prova de vocês, isso aqui, tá? Para a prova, para o edital, eu preciso saber que, estando em moeda estrangeira, eu vou converter, tá, ao câmbio da data do fato gerador, tá? Comprou uma funcionada de Ribeira, o cara não tem a latinha, né? Sei lá, jogou fora. E nele não tem também registrado no passaporte. Dá, né? Como é que faz daí para saber a data? Tua pergunta é muito interessante, tá? O colega perguntou, olha, não tenho comprovação, né, resumindo, da data do fato gerador. Comprou um ar-condicionado em Ribeira, jogou a nota fora, não está registrado no passaporte. O lançamento, a gente logo vai ver, ele goza de presunção, né, de legitimidade, tá? Vai caber ao contribuinte demonstrar que a data colocada pela Fazenda Pública está equivocada. Entendeu? Se eu não conseguir demonstrar que a data está errada, eu vou perder, tá? Então, a Fazenda Pública ela tem essa prerrogativa, ela vai olhar, vai autuar, ela autuou no meio do caminho. Olha, se eu te autuei no meio do caminho, eu vejo que a tua placa, exemplo, é de Porto Alegre, tendo para Porto Alegre, tá? Eu vou deduzir que aquele dia é a data do fato gerador. Se foi uma outra data, e essa data vai ser mais favorável para ti, tá? Em relação ao câmbio, tu que vai ter que demonstrar, tá bem? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, como é que é o teu nome, colega? Marcos, que o Marcos perguntou, mas a data do fato gerador é importante? É irretroatividade, tá? O lançamento, ele reporta-se sempre à data do fato gerador. Qual que é a lei que eu aplico em relação ao lançamento? A lei vigente na data do fato gerador. E vamos lá, tá? Então, fato gerador, 10 de fevereiro de 2017, alíquota do tributo 10%. Tá? Lei, 15 de março de 2017, diminui a alíquota do tributo para 5%. O lançamento, ele vai ser no dia 20 de julho de 2017. Qual que é a alíquota, pessoal? 10%. Qual? 10%. 10%. Por quê? Porque o lançamento vai aplicar a lei vigente à data do fato gerador. As exceções, pessoal, as principais exceções vocês viram,
né, com o professor Folador, que é quando nós temos uma penalidade, né, a diminuição ou a extinção da penalidade tributária, ela retroage, ou uma lei meramente interpretativa, também ela retroage. Em relação propriamente ao lançamento, tá, nós vamos ter apenas uma exceção em relação à irretroatividade, tá? Quando é que vai retroagir? Quando eu tenho procedimentos, né, novos procedimentos e prerrogativas instrumentais. Então, eu tenho um novo procedimento para a realização do lançamento, obviamente que eu aplico aquele procedimento de forma imediata. Imagina eu ter dois procedimentos, o procedimento antigo e o procedimento novo. Tá? Não, se eu tenho um novo procedimento, eu aplico ele de forma imediata. Da mesma maneira que, se eu tenho uma nova prerrogativa em função, né, em favor da fazenda pública, eu tenho uma nova prerrogativa instrumental, um novo tipo, né, de fiscalização, alguma prerrogativa a mais que eu posso utilizar na minha fiscalização, eu aplico de forma imediata e retroage. Por quê? Vamos lá. Que nós vamos estudar a possibilidade de a Fazenda Pública solicitar informações às instituições financeiras. Vocês sabem que hoje a Fazenda Pública ela não precisa mais pedir autorização judicial para ter acesso às informações financeiras do contribuinte? Sabem disso? Não precisa mais. Tá? Isso já foi declarado constitucional pelo Supremo. A gente vai ver, inclusive o Supremo entendeu que não é quebra de sigilo bancário e falou, contribuinte, fica tranquilo. Essas informações não vão sair do âmbito da Fazenda, tá? Porque se sair, tem a responsabilidade do funcionário que tirar essas informações. E isso nos deixou muito tranquilo. Agora eu tenho certeza que qualquer coisa, as minhas informações bancárias não saem. Ontem eu estava no escritório, chegou uma autuação de um cliente, só para vocês terem uma ideia. Autuação. Estão cobrando quase 2 milhões, 1 milhão e 900 e poucos mil dele, porque ele foi muito esperto, né? O que ele fez? Ele começou a zerar as declarações dele e por mês ele tinha uma movimentação de 500 mil, 600 mil nas contas bancárias. A Fazenda Pública foi lá e autuou, né? Porque ele tinha folha de salário, ele tinha movimentação bancária e ele não tinha a declaração. Só que isso já foi autuado e também já foi encaminhado, né, para a Polícia Federal, porque isso vai gerar um crime. Tá? Notem, como é que ficaram sabendo? Foram lá, pediram as informações financeiras do meu cliente, né, as informações bancárias, o banco disponibilizou e ele disse, não, tu não vai me dizer que 600 mil está girando a tua conta e nenhum centavo é teu, né? Não, sério. Se tu tem amigo assim, eu quero ter também, tu me apresenta esse cara. Né? Ele vai virar o meu melhor amigo, com certeza. Só que vamos lá, pessoal. Vamos pegar esse exemplo. O fato gerador aconteceu no dia... Vamos mudar a data aqui. 2014. Tá? Em 2014, vamos supor que a Fazenda Pública não tinha essa prerrogativa. Ela não podia solicitar diretamente as informações financeiras. Ela tinha que bater lá a porta do Poder Judiciário. Seu juiz, eu quero quebrar o sigilo bancário do fulano de tal. Tá? Mas no dia 15 de março de 2017, nós tivemos uma lei que agora obriga os bancos a fornecerem as informações, tá? O lançamento vai ser feito dia 20 de julho de 2017. Nós vamos estudar, depois do almoço, a decadência, tá? Mas só para a gente ter uma ideia, agora, decadência é o prazo para lançar e é 5 anos, tá? Ou seja, aqui, ele pode voltar até 2012. Tá? Pergunto para vocês, mas somente a partir de 15 de março de 2017 que a Receita pode pedir diretamente para os bancos as informações financeiras. Ele vai fazer
uma autuação de 2012 para cá, vai fazer uma fiscalização. Ele pode pedir as informações bancárias diretamente para as instituições financeiras desde 2012, abrangendo então a data deste fato gerador, ou somente a partir do dia 15 de março de 2017? Adorei a resposta. Acho que pode. Eu perguntei quando pode. Daí a resposta, acho que pode. Sim, algum dos dois vai ser, né? Adorei. Ó, a partir do dia 15 de março ou a partir de 2012? Quando que pode? Eu acho que pode. Legal, é isso aí. Não, tu falou de 2012, a gente tá ligado. Oi? A gente é concursista. Sobre a exceção da irredutibilidade, é óbvio que pode. Óbvio que pode. Eu adorei a resposta. Espero que na prova seja assim também. Óbvio que pode, tá? Oi? Não, tá corretíssima. Fez esse raciocínio, eu fico extremamente feliz, tá? É esse raciocínio que eu gostaria que vocês fizessem. O que nós tivemos aqui? Tá, uma exceção, mas de acordo com o que está escrito lá, uma nova prerrogativa instrumental da Fazenda Pública. E ela pode ser aplicada imediatamente. Então, pode sim a Fazenda Pública, na hora de fiscalizar esse contribuinte, pedir para o banco as informações bancárias dos últimos 5 anos. Bah, mas em 2012 nem tinha essa lei. Não interessa, tá? Já vou aplicar ela de forma imediata. Tá? Tem uma exceção em relação à exceção, que são os impostos lançados por período certo de tempo. Que impostos são esses? São aqueles que têm o fato gerador continuado. Vocês lembram do fato gerador continuado? Que são aqueles que a gente realiza, na verdade, todo dia o fato gerador e se escolhe uma data. Por exemplo, IPTU e IPVA. Por que não se aplica isso ao IPTU e ao IPVA? Porque eu tenho uma data para lançar eles. Então, obviamente que eu vou utilizar a lei vigente ali. Que não vai interessar uma lei posterior, uma lei anterior, porque eu lanço eles uma data. Uma data por ano, tá? Che, pode ligar um pouquinho lá? Tu liga aí para nós? Se ficar muito gelado, vocês me avisem, tá? Vocês entendam, né? As mulheres. Tá bem? São impostos lançados por período certo de tempo. Tá? Eles são lançados sempre ao mesmo tempo. Ó, 1º de janeiro. Do outro ano, 1º de janeiro. Tá? Então, se eu lanço ele sempre na mesma data, obviamente que eu vou aplicar sempre a lei vigente naquela data. Entendeu? Não vai interessar uma lei posterior. Porque ele já está lançado. Ah, eu já fiz o lançamento. Aqui, isso aqui vale para os tributos que eu posso lançar posteriormente. Entenderam? Tá bem. Silêncio importa a anuência. Artigo 111. Vamos lá. Pessoal, princípio da imutabilidade do lançamento. O lançamento, ele só pode ser alterado pelas circunstâncias previstas em lei. Ocorre que, quando a gente vai ver as 3 possibilidades que o CTN nos traz, a terceira diz respeito a um rol que está previsto no artigo 149, em relação ao lançamento de ofício. Então, pessoal, quando que o lançamento pode ser modificado? Impugnação do contribuinte. Vamos lá. Tivemos um lançamento cobrando 200 mil. O contribuinte fez a impugnação e diminuiu para 50 mil. Nós temos o quê? Uma alteração do nosso lançamento. Ocorre que a Fazenda Pública fez o recurso de ofício, tá? Que vocês vão ver lá no processo administrativo. O recurso de ofício é o recurso da Fazenda Pública. Então, nós temos um recurso de ofício da Fazenda Pública e no recurso de ofício foi aumentado para 125 mil. Notem, tanto a impugnação do contribuinte como o recurso de ofício da Fazenda Pública,
eles têm a possibilidade de alterar o lançamento. Além disso, todas as causas previstas no artigo 149, que são 9 incisos que a gente vai ver na aula de hoje, também têm a possibilidade de alterar o lançamento. Então eu tenho a impugnação, o recurso de ofício e as causas previstas no artigo 149 do CTN. Na verdade temos 11 casos, são 9 do inciso 3 e as duas primeiras. Isso. Não para decorar, porque o artigo 149 eu vou dividir ele em 3 partes para vocês, tá? E vou ensinar, para vocês não ter que ficar decorando. Tá bem? Princípio da proteção à confiança. Professor, só porque incompleto o que o senhor falou antes da exceção ali do IPVA, é porque não tem data certa. Isso. Lei vigente na época do Fato gerador. fato gerador. Isso. Ah, Tá? beleza, obrigada. Tá bem. Pessoal, princípio da proteção à confiança. Após o lançamento ser realizado, tá? Sendo definido todos aqueles critérios que nós já verificamos, ele não pode mais ser alterado. Então, o nosso amigo André, ele entrou em território nacional com as bebidas alcoólicas e na hora da autuação, foi lá 80% de alíquota do imposto sobre a importação. Ok, o André entrou, ficou com a autuação. No dia posterior, sai um comunicado da Receita que para entrada em território nacional de bebidas alcoólicas, a alíquota correta é 120%. Tá? Pode o fiscal da Receita dizer, André, volta aqui que eu vou mudar e cobrar 120%? Não, tá? Porque vai se aplicar o entendimento que estava vigente à época em que foi realizado aquele lançamento. Da mesma forma que, se no outro dia sai uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal dizendo que a alíquota é de 120%, também não altera. Princípio da proteção à confiança. Eu fui autuado com base numa alíquota por parte do poder público e essa alíquota tem que ser mantida. Ah, essa decisão do Supremo, ela tem a finalidade, né? Ela vai ser válida daqui para frente. Ela não pode retroagir para prejudicar os contribuintes, porque eu confiei na Fazenda Pública, eu confiei no poder público de que eu estava sendo exigido, eu estava sendo cobrado o valor correto do tributo. Tá? Então, não pode posteriormente ser alterado aquele valor que estava sendo exigido. Nós temos 3 espécies de lançamento, pessoal. Lançamento por declaração, também conhecido como lançamento misto, tá? Na prova de vocês, acho muito difícil cair o nome lançamento misto. Diferentemente se fosse uma prova da CESP. A CESP gosta bastante de utilizar o nome que não está previsto no CTN. Então, o nome previsto no CTN é declaração, mas também é chamado pela doutrina de lançamento misto. Por que lançamento misto? Porque tu tem tanto a ajuda do contribuinte como da Fazenda Pública para que o lançamento seja realizado. O lançamento por declaração é aquele em que o contribuinte ele informa o que ele praticou, ele passa todas as informações necessárias para a Fazenda Pública e a Fazenda Pública vai lá e realiza o lançamento. Exemplo, ITBI, ITCMD. Como é que funciona no ITBI? Eu vou lá, eu adquiro um imóvel, eu chego no município e eu digo, olha, eu adquiri um imóvel pelo valor X, aqui está a matrícula do imóvel, é este imóvel que eu adquiri, e o município vai lá e analisa, diz, ah não, realmente está tudo certo, e gera guia e eu pago. Isso é um lançamento por declaração. Tá? Eu vou lá, passo as informações para a Fazenda Pública e a Fazenda Pública me devolve a guia e eu pago. Lançamento de ofício. É aquele lançamento que a própria Fazenda Pública realiza. São as causas previstas no artigo 149 do CTN. Tá?
nós vamos ver que a gente pode dividir em 3 grandes grupos quando nós estudarmos. Então tem os tributos que desde a origem, esse só que eu vou citar agora, já estão sujeitos ao lançamento de ofício. Exemplo, IPTU, IPVA. Como é que é cobrado o IPTU, pessoal? A gente está lá, um belo dia, dezembro, vamos lá, abrimos a caixinha de correspondência, lá, pá! Carnezinho do IPTU, presentinho de Natal que o município manda para nós. IPVA, a gente vai no banco, quando vê já está lá, né? Piscando na tela. Pague seu IPVA. Tá ali, clica ali e já paga o IPVA. A gente precisa fazer alguma coisa para receber a cobrança do IPTU ou do IPVA? A gente informa o valor do nosso veículo? A gente informa o valor do nosso imóvel? Sim ou não? A gente não faz nada. A gente está lá e ela chega. Isso é lançamento de ofício. E por último, o lançamento por homologação, que é o que hoje é mais utilizado no direito tributário, também conhecido como autolançamento. Tá? De novo, acho difícil a Fundação Carlos Chagas chamar de autolançamento, a CESP adora. Tá? Mas nada impede que ela chame, porque parte da doutrina... Ficou frio? Então já desliga aí. Não? Só aumentar? Tá. Tá bem. Se ficar frio a gente desliga, porque eu confesso que pra mim não mudou nada. Tá? Eu continuo com calor aqui. Não, eu ia imaginar. Só tu foi o beneficiado com, né, o ar ligado. Tá? Pessoal, o lançamento por homologação é aquele, né, em que o contribuinte faz quase tudo. E por isso que, inclusive, a doutrina acaba, muitas vezes, divergindo. Tem doutrinadores que divergem do CTN, dizendo que o lançamento não seria um ato privativo da autoridade administrativa. Porque o contribuinte ele realiza o fato gerador, ele apura o valor devido, ele declara o valor devido, ele gera guia e ele paga. Ele faz tudo isso. Aí, professor, realiza o fato gerador, Tá? paga... Tá, ó. Isso era só para vocês entenderem, mas vamos lá. Ele realiza o fato gerador, tá? Ele apura o valor devido, ele declara o valor devido, ele gera a guia e ele paga, tá? Daí vocês devem estar pensando, onde é que tem o poder público nisso, né? Daí é o nome do lançamento. O que o poder público tem que fazer? Homologar. Exatamente isso. A Fazenda Pública fica responsável pela homologação. O que é a homologação? É a conferência. Se tudo isso que o contribuinte fez está certo, está correto. E hoje é a espécie de lançamento que nós mais temos no direito tributário. Por quê? Porque a Fazenda Pública se deu conta de uma coisa. É muito mais fácil eu só conferir do que eu ter que ficar indo atrás, lançando, pegando informação. Não, eu só confiro. Então, vamos lá. Imposto de renda, IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISSQN, tudo são tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Tá? Todos esses tributos, o contribuinte faz tudo isso que eu falei para vocês, realiza o fato gerador, apura o valor devido, declara, gera guia e paga. Então isso é o lançamento por homologação. Pessoal, essa matéria é bem importante, entenderam os 3 lançamentos? Agora a gente vai estudar especificamente, né, quais são as particularidades de cada um. Mas até aqui, entenderam? Só por favor. Calma. Por declaração ou misto, o senhor disse que ele tem ajuda do contribuinte da Fazenda Pública. É soma, né? O contribuinte ele vai lá, presta as informações para a Fazenda Pública e a Fazenda Pública realiza o lançamento e entrega a guia para o contribuinte. Tá bem? Ah, a gente vai ver, tá? Porque agora sim, ó, eu expliquei os 3 lançamentos, porque o CTN, ele primeiro define quais são os lançamentos e agora ele vem falando de cada um. Por exemplo, uma das questões que a Fundação Carlos Chagas já cobrou, e que inclusive podia cair na prova de vocês, que é uma barbada, dizia assim, as espécies de lançamento são... Ponto final. Tá? Daí vem as alternativas, que daí a resposta aqui, ó. Declaração, ofício e homologação. Agora, colega, a gente vai ver as particularidades, as características que o CTN traz de cada lançamento.
né? Onde nós chegaremos que qual que é o prazo para a homologação. Tá bem? Então vamos iniciar. Lançamento por declaração. Já sabemos como funciona, né? O contribuinte, ele acaba auxiliando a Fazenda Pública, ele vai lá, presta as informações. Até que momento o contribuinte ele pode retificar as informações com a finalidade de diminuir o valor que vai ser lançado, tá? Até o momento em que ocorra o lançamento. Então eu vou lá, informo a Prefeitura de Porto Alegre que eu comprei um bem imóvel no valor de 500 mil, depois, por algum motivo, eu me dou conta que na verdade foi 400 mil. Tá? Não sei, errei. Tá? Até que momento eu posso ir lá e informar a Fazenda Pública de que não foi 500 mil, foi 400 mil, até o momento em que for realizado o lançamento. E eu tenho que comprovar que eu realmente errei. Tá? Não que eu fui lá e pensei, não, agora eu vou fraudar a Fazenda Pública, agora eu vou me locupletar, vou falar com o vendedor, vou assinar um contrato no valor menor, vou pagar o famoso por fora. Não! Entendeu? Eu errei, enfim, coloquei um 5 ao invés de um 4, acontece, errar é humano, tá bem? Então até o momento do lançamento eu posso ir lá e informar a Fazenda Pública de que o valor que eu mesmo declarei está equivocado. Caso a Fazenda Pública verifique que tem algum equívoco, ela de ofício, ela pode retificar, tá? Porque ela vai revisar tudo que eu informei, então ela pode retificar. E além de poder retificar, ela pode realizar algo que nós chamamos de arbitramento. Eu dei um exemplo na aula que eu comprei uma cobertura. Dei ou não dei? E eu comprei essa cobertura de quem? Quem é que foi o vendedor que se manifeste? Não? Não temos o vendedor aqui? Foi você? Como é que é seu nome? Daiane. Então, hã? Tayane. Ah, Thay! Isso. Sabia que eu já estou na 4ª aluna, Thay? Eram 3, não 3. 2 nessa aula, né? Somos 2 aqui, né? Daí tinha uma terceira numa outra aula, daí eu fui dar aula ontem também. Tá, eu falei, meu Deus do céu, né? Eu acho que teve um ano que deve ter nascido muitas Thais, tá? Pessoal, então eu comprei a cobertura da Thay por 2 milhões de reais, tá? Cobertura no Jardim Europa, tão alta, ela tinha a vista mais privilegiada da cidade de Porto Alegre, então eu tinha a vista lá para a Arena do Grêmio. Quando chegou na hora de informar o município, eu informo que eu paguei 500 mil nessa cobertura. Você sabe, o Jardim Europa é o metro quadrado mais caro de Porto Alegre. O município diz, não, 500 mil, uma cobertura, 200 metros quadrados, Jardim Europa, com vista para a Arena, não, até eu compro essa. Já me dá que eu vou comprar agora. Ele diz, não pode ser. O que o município vai fazer? Ele vai arbitrar o valor que eu realizei este negócio jurídico. Ele vai dizer, não, isso aí está em desconformidade com o mercado, está completamente fora do mercado. Então ele vai poder realizar o arbitramento. Isso acontece no lançamento por declaração e também no lançamento por homologação. Tá? Nessas duas espécies de lançamento, o poder público ele goza da prerrogativa de poder arbitrar o valor que o contribuinte realizou a operação. Então ele pode chegar lá e dizer, não, só um pouquinho, moça. 500 mil reais essa cobertura não tem como, está completamente fora do mercado. Mas e aí, se ele atribuir um valor exorbitante também? Daí a gente vai para a parte prática, Alessandra, que daí tu vai poder impugnar na esfera administrativa, tá? Mas o que importa a gente saber para a nossa prova é que o CTN estabelece a possibilidade de o poder público arbitrar, tá? Arbitrou um valor diferente, tu faz a impugnação na esfera administrativa, qualquer coisa vai para a esfera judicial, tá? Agora, lançamento de ofício, pessoal.
nós temos 9 incisos no lançamento de ofício. Eu não vou passar um por um, depois isso aí está no artigo 149, vocês deem uma lida, porque eu vou dividi-los em grande grupos, tá? O inciso 1 vai ser um grupo, do inciso 2 ao inciso 8 vai ser outro grupo, e o inciso 9 vai ser o terceiro grupo, tá? Como é que a gente vai dividir o lançamento de ofício, pessoal? Para vocês não terem que ficar decorando, tá? Vamos lá. Lançamento de ofício. Primeiro, quando que eu tenho lançamento de ofício? Foi o exemplo que eu já dei para vocês. Quando a lei determina, a própria lei já diz, olha, IPTU, tu está sujeito ao lançamento de ofício. O contribuinte, o sujeito passivo, não precisa fazer nada. Ele vai receber a guiazinha do IPTU. Pode ter certeza. Né? Algo que é certo durante o ano é a gente receber a guia do IPTU e a gente receber a cobrança do IPVA. São tributos que estão sujeitos ao lançamento de ofício. Então, desde a sua origem, eles são realizados pela Fazenda Pública sem nenhum auxílio do contribuinte. A gente está em casa e a gente recebe a cobrança. Vamos lá. Segundo grupo, tá? Como é que a gente vai dividir para a gente tentar entender 7 incisos em um grupo só? Tá? O primeiro era do 1 ao 1. Do 1 a 1. Ah, é só o 1, isso. Ah, tá. Tá? Do 1 ao 1, do 2 ao 8 e do 9 ao 9. Esses serão os grandes grupos, Aí tá? o senhor pode colocar, por favor, na hora que o senhor falar, para a gente poder anotar e saber. Aqui? Tá bom? Isso, obrigada. De nada. Tá? Agora, o 2 é quando a gente tem algum equívoco do contribuinte. Tá bem? Então vamos lá, seguindo o pedido da colega, do inciso 2 ao inciso 8. Tá bem? Pessoal, por que equívoco do contribuinte? Porque quando a gente vai ler o do inciso 2 ao inciso 8, vocês vão ver que tem diversas situações em que o contribuinte declarou um valor menor, o contribuinte fraudou, o contribuinte agiu com dolo, o contribuinte foi intimado a juntar documentos e não juntou. Então é quando o contribuinte ele pratica algum equívoco. Pode ser de má fé, como também praticou porque errou. Tá? Foi relapso? Exatamente, foi relapso. O que vai acontecer? Vamos lá, eu declarei que eu devia 100 mil reais, tá? E eu recolhi 100 mil reais. Imposto sobre a renda. Chegou na Fazenda Pública, lá na Receita Federal, e a Receita Federal entendeu o seguinte: não, o Mozart deve 150 mil reais. O que a Receita Federal tem que fazer? Vamos lá, pode falar alto, sem medo de errar. Lançamento de ofício. É Ana. Ah, acertei. Ana, lançamento de ofício de qual valor? Ó, eu declarei que eu devia 100 mil reais e recolhi 100 mil reais. E a Fazenda Pública entende que eu devo 150 mil reais. Oi? Dá diferença. Por quê? 100 mil reais é incontroverso, já está lá declarado por mim, já está pago. Então, o que a Receita Federal vai fazer? Ela vai lançar a diferença. Ela vai pegar e vai dizer, não, Mozart, só um pouquinho. Com essa documentação, eu cruzei informações e eu sei que tu deve mais 50 mil reais. Então, ela vai fazer um lançamento de ofício, tá? O lançamento de ofício, ele também, uma das possibilidades dele, é exatamente isso. Quando a gente fala autuação, o contribuinte foi autuado, eu falei para vocês agora, chegou ontem no escritório uma autuação.
Em outras palavras, o que eu falei? O que chegou no escritório? O lançamento de ofício. Tá? O que a Fazenda Pública fez? Ela pegou uma fraude do meu cliente. Né? Supostamente, até porque está sendo gravado, né? Entendeu? Supostamente, né? Tá? Uma fraude do meu cliente. O quê? Ele girou dinheiro na conta e ele não declarou. Nós temos o quê aqui? Você sabe muito mais penal do que eu? E como é que a gente chama especificamente esse? É o mais fácil, eu acho. Sonegação. Ele está sonegando, né, de acordo com a Fazenda Pública, valores. Tá? Então, girou dinheiro na conta e ele não declarou. O que a Receita Federal fez? Bloqueou. A gente não está na parte do bloqueio ainda. Pessoal, isso aí... Meu amigo, tu corta essa parte do bloqueio para não dar ideia para a Receita Federal, tá? Tu corta, a Receita Federal ainda não pode bloquear diretamente a conta do contribuinte. Isso a gente ainda precisa da autorização judicial. O que a Receita Federal pode é solicitar informações sem autorização judicial, informações financeiras, bancárias, tá? Mas o que ela fez? Ela fez um lançamento de ofício, tá? Tudo isso é lançamento de ofício por parte da Fazenda Pública. Quando ela age, quando tem algum equívoco na informação prestada pelo contribuinte, quando o contribuinte ele tenta sonegar, então ele está tentando passar para trás a Fazenda Pública, ele está tentando se locupletar. O que a Fazenda Pública vai fazer? Lançamento de ofício. O que muitas vezes acontece? A Receita vai lá e intima o contribuinte. Olha, seu contribuinte, eu preciso desses documentos. O contribuinte sabe que se juntar esses documentos vai dar ruim. Tá? Que está muito maior do que o valor que ele declarou que ele pagou. Daí, qual que é a atitude dele muitas vezes? Não entrega nenhum documento. Se ele não entregar nenhum documento, o que a Fazenda Pública vai fazer? Vai arbitrar e vai fazer o lançamento de ofício. Então, essa é o segundo grande grupo, que é o maior, que é quando nós temos um equívoco do contribuinte. Subsidiário aos demais lançamentos, isso? Oi? Residual dos demais lançamentos, seria? Nesse caso, sim. Tá? Normalmente, não é nem aos demais lançamentos. Via de regra, lançamento por homologação. Tá? Eu tenho o lançamento por homologação, que a gente viu que o contribuinte faz tudo e o fisco só homologa, só que tem um erro, o fisco não está concordando com as informações do contribuinte. Como é que ele vai poder agir? Lançamento de ofício. Outro exemplo do lançamento de ofício é do nosso amigo André. O que aconteceu com ele? O lançamento de ofício, essa autuação, o imposto sobre a importação também, ele teria que ter declarado, né, e ter recolhido. Ele não fez. O que a Fazenda Pública fez? Lançamento de ofício. Tá? Diga. Bem alto, bem alto. Essa possibilidade de fazer tudo de ofício, assim que você falou, de pedir informações bancárias e tal, a Fazenda Pública pode, em razão de algum princípio da administração pública, enfim, ou simplesmente porque ela pode? Não, porque é uma espécie de lançamento. O lançamento de ofício é uma espécie prevista no Código Tributário Nacional. Tá? Inclusive, ele é um ato vinculado. A gente já viu, todo lançamento é um ato vinculado. Ó, o fiscal parou, tá? O fiscal parou, o André balada na entrada lá do território. Pra alegria do André, o fiscal torcia para qual time? Não, né? Vai autuar certo. Torcia para quê? Pro Inter, né? Falou, meu querido, tu pode passar, tu não oferece risco para ninguém. Não pode, tá? Porque é um ato vinculado. Ele é de ofício porque ele vem da Fazenda Pública, mas ele ser de ofício não torna ele discricionário, tá? Outra situação já caiu, tá? Mas não caiu na Fundação Carlos Chagas, mas não custa eu comentar com vocês o seguinte. A questão de, por exemplo, tá? Como é que é teu nome, colega? Meu é Linda. Hã? Linda. Linda. Andréa. Andréia, tá?
A Linda e a Andréia, elas são amigas e elas têm duas empresas do mesmo ramo, uma em cada quadra, tá? Vem a Fazenda Pública e fiscaliza somente a empresa da Linda e não fiscaliza a empresa da Andréia, tá? Só que a Linda sabe que a Andréia comete muito mais ilegalidades do que ela. Isso faz com que o lançamento não seja um ato vinculado? Não! Olha, recebemos uma denúncia da empresa da Linda. Fomos fiscalizar a empresa da Linda. O que eu não posso é chegar na empresa da Linda, ver que a empresa da Linda está devendo tributo, né? Realizou fato gerador e não recolheu, e não autuar. Tá? Claro que na fiscalização eu acabo tendo uma discricionariedade. Eu não tenho como fiscalizar todos os contribuintes. Só que essa discricionariedade na fiscalização não retira a vinculação do lançamento, tá? Ele é um ato vinculado, tá bem? Então ele é de ofício por quê? Porque parte da própria Fazenda Pública, mas não pode, o de ofício ele não se confunde com eu posso fazer ou eu posso não fazer. Eu sei, eu obrigatoriamente tenho que fazer. Quando a gente fala, todo mundo que declara imposto de renda, né, fica naquela torcida para não cair na malha fina. O que é não cair na malha fina? Depois que a gente presta as informações, é não ser autuado. Agora, se tu declara que me pagou um valor de honorários advocatícios e eu não declaro, essa informação é cruzada na Receita Federal, tá? A Andréia, fiscal da Receita Federal, ela tá em posse dessa informação, ela vai dizer, bah, o Mozart foi o professor que mais me ajudou a ser fiscal da Receita. Eu não vou autuar ele. Não pode. Ela vai ter que me autuar. Tá bem? Mais alguma dúvida por enquanto? Vamos então para o terceiro grupo. Tá? O terceiro grupo é quando tem alguma falta funcional, tem algum problema, tá, na própria receita. Tá? Então nós vamos para o equívoco da receita. Tá? Pessoal, quando tem fraude ou falta funcional do próprio fiscal, vou pegar de novo o exemplo da Andréia. A Andréia, fiscal da Receita Federal, auditora da Receita Federal, ela olha e diz, bah, é do Mozart. Eu vou ter que autuar o Mozart em 100 mil. Ah, mas se eu cortar um zero só, ele já vai me agradecer, né? Então, a autuação vem em 10 mil. Tá? Eu mudo a vírgula para um zero à frente, corto o último e está ótimo. Estou ajudando ele. Né? Devo isso para ele. E ela me autua em 10 mil reais. Só que agora a Linda, ela não é mais que tem uma empresa. A Linda, ela é a supervisora da Andréia. Tá? Quando ela vai conferir, ela diz, não, só um pouquinho. Andréia, esse teu lançamento aqui está errado. O que aconteceu? A Andréia, ela cometeu uma fraude. Ela fraudou um lançamento para me beneficiar. Nesses casos, a Fazenda Pública também, de ofício, ela vai poder alterar esse lançamento. Então, de ofício, diz, não, está errado. Ah, mas já até foi notificado o contribuinte, não tem problema. Tá? Nós temos aqui um fiscal, né, um auditor, que fraudou o lançamento. Então, ele de ofício, eu vou receber um outro lançamento complementar. Não, na verdade, a tua dívida não é 10 mil, não. A tua dívida é 100 mil reais. Tá? Então, é quando nós temos um equívoco da Receita, uma fraude por parte da Receita. Até eu vou escrever entre parênteses aqui para vocês não esquecerem, tá? Dúvidas? Ah, não? Tá bem. Então tá, pessoal. Até quando que eu posso revisar o lançamento que já foi realizado? Tá? Eu posso revisar o lançamento que já foi realizado até o momento da extinção do direito da Fazenda Pública de lançar. A gente pode aprender isso, que o lançamento pode ser revisado
enquanto não ocorrer o prazo decadencial. Enquanto nós não tivermos decadência, nós podemos então realizar o lançamento. A Fazenda Pública ela pode autuar o contribuinte, pode cobrar o tributo até o momento em que não ocorrer todo o prazo decadencial. Lançamento de ofício, alguma dúvida? Não? Então, declaração de ofício foi. Vamos para o último, que é o lançamento por homologação. Tá? A gente já viu. O lançamento por homologação, o contribuinte ele faz quase tudo, inclusive o pagamento antecipado, né? Ele paga de forma antecipada o tributo. Então, eu realizo o fato gerador, eu apuro o valor, eu declaro, eu gero a guia e eu pago. Tá? Então, eu vou pagar, inclusive, de forma antecipada este tributo. E nós vamos ver que a primeira causa e principal causa de extinção do crédito tributário é o pagamento. Ocorre que quando eu faço este pagamento, ele não é um pagamento definitivo, porque ele ainda está sujeito à revisão da Fazenda Pública. Então a Fazenda Pública ela ainda vai conferir se o pagamento que eu realizei está correto. Então se diz que é uma condição resolutória sob posterior, sob ulterior homologação. Então, eu extingo o crédito tributário? Sim, mas de forma precária, porque eu ainda dependo da Fazenda Pública de analisar este meu pagamento, de revisar, tá? O pagamento realizado pelo contribuinte. Como a gente viu no exemplo que eu dei com a Ana aqui. Olha, eu fui lá, declarei que devia 100 mil e paguei 100 mil reais. E a Fazenda Pública entende que eu devo 150 mil. O crédito tributário está extinto? Não? Ah. Obviamente, se eu não paguei a integralidade, ele não está extinto. A Fazenda Pública ela pode me cobrar ainda os 50 mil reais. Ela pode me autuar, depois processo administrativo, se eu não ganhar, pode inscrever em dívida ativa e execução fiscal. Tá bem? Tá. Tá, mas essa parte que ele pagou, não poderia dizer que nem tu falou antes, seria um pagamento de forma que extinguiria de forma precária? Sim, enquanto a Fazenda Pública não revisa, está extinto de forma precária. Eu estou em dia com a Fazenda Pública e eu tenho direito, inclusive, a uma certidão negativa, né? Nem positiva, que eu fiz negativa. A partir do momento que a Fazenda Pública revisa e chega à conclusão que não, só um pouquinho, na verdade tu me deve 150 mil e tu só pagou 100, tá? O crédito tributário ele passa a não estar mais extinto, tá? Eu tenho que fazer a complementação deste pagamento, tá? Entendido? Ana? Sim. Entendido? Tá bem? Pessoal, todos os atos praticados anteriormente pelo contribuinte, tá? Eles não influem em relação à obrigação tributária. Notem, eu tinha uma obrigação tributária de pagar 150 mil, todos os atos que eu pratiquei antes, eles não vão influenciar sobre a obrigação tributária. Ela vai se manter 150 mil independente, tá, do que eu fizer no que tange ao pagamento. Ah, eu paguei a integralidade. Ela se mantém 150 mil, mas ela está extinta. Eu paguei de forma parcial, ela se mantém 150 mil, tá? E eu vou ter que fazer um pagamento complementar. Obviamente que todo o valor que eu já paguei, né, ele vai ser considerado no momento da realização de um pagamento complementar. Ah, tu declarou 100, pagou 100, eu acho que é 150, tu me paga agora 150. Não, tá? Eu vou levar em consideração sempre para apuração do saldo devido. Então, quanto que eu devo? Ah, eu devo 50 mil, porque 100 eu já paguei. E claro, quando eu faço essa cobrança, sai do lançamento por homologação e ele vira o quê? De ofício. Entenderam? Tá? Foi a tua pergunta, né, Alessandra? Tá? Então, nós temos um tributo sujeito a lançamento por homologação, imposto sobre a renda. Declarei 100, paguei 100. O fisco entende que é 150, ele não tem como realizar um lançamento por homologação.
o que ele vai fazer? Ele não vai homologar o meu lançamento e vai fazer um lançamento de ofício me cobrando os 50 mil reais. Qual que é o prazo para a homologação? Que a colega lá perguntou já, né, perguntou não, já respondeu de forma antecipada, 5 anos, tá? O CTN fala que se a lei não dispuser prazo diferente, hoje não tem. O prazo é do CTN. Para ter um prazo diferente, tem que ser uma lei complementar, porque o CTN ele foi recepcionado como lei complementar, tá? Agora, vamos lá. Eu tenho 5 anos para homologar. Só Fazenda Pública eu tenho 5 anos para homologar. Nós temos 2 tipos de homologação no direito tributário. A homologação tácita e a homologação expressa. A expressa, nesse prazo de 5 anos, a Fazenda Pública vai lá e diz: seu sujeito, tá tudo certo, tá tudo ok, tá extinto o teu crédito tributário. Vocês acham que é essa que mais acontece? Claro que não, adorei essa resposta. Convicção, claro que não. A que mais acontece é a tácita, tá? Então, chega um cliente no escritório e diz: doutor, errei na minha declaração, declarei um valor menor, o que eu faço? Sabe o que eu digo para ele? Sabe rezar? Te gruda no terço e reza por 5 anos. Se der certo, acabou, tá? Não tem que fazer. Por quê? Oi? Não sei por que expressa quando a Fazenda ela informa o Isso, ela diz, sabe? Não, um exemplo onde nós temos homologação expressa é no imposto de renda à pessoa física. O que eles fazem no imposto de renda à pessoa física? Eles dizem, o lote de 2016 já foi conferido. Quem não caiu na malha fina não caiu, e quem, né, caiu está sabendo e está se defendendo aí. Tá? Isso é uma homologação expressa. A homologação tácita, olha, eu vou lá, eu declaro o meu imposto de renda à pessoa jurídica, o fisco recebe a minha declaração, recebe o valor que eu recolhi, e em 5 anos não fala nada. Se em 5 anos não falou nada, acabou o prazo, tá? Oi? A homologação expressa ela é frágil ou ela já é consolidada? Consolidada, tá? Não, homologou, acabou, né? Eu já disse, tu tá certo, tá? Mas, claro, nós temos uma exceção, tá? Que, caso ocorra a comprovação de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte. Então, se eu fraudei a minha declaração, por mais que ela esteja homologada, tá? E o fisco descobre depois, pode sim ainda realizar o lançamento de ofício, tá? Então, sempre quando eu ajo com fraude, dolo ou simulação, o fisco ele goza da prerrogativa, né, de realizar o lançamento de ofício. Tá bem? Quais são as características do lançamento? E a primeira... Uma pequena, só boa, vamos lá. A homologação tácita ou expressa está em 5 anos, né? Uhum. Tá. Então se desconsidera o prazo decadencial caso comprovado dolo, fraude ou simulação. Isso, a partir do momento que eu comprovo dolo, fraude ou simulação, eu tenho mais 5 anos para lançar. Mais 5 anos. Sim. E essa exceção, desculpa, professor, é mesmo após os 5 anos? Isso. Tá? Porque daí eu fraudei, né? Eu fraudei a Fazenda Pública. Tua pergunta, Emily, tá? Características do lançamento. Primeira, presunção de legitimidade. Então, se a Fazenda Pública colocou no lançamento uma data que não é a correta do fato gerador, o que a gente tem que fazer? Nós temos que comprovar, tá, que está errada. Tá? Aquela data não é condizente com a realidade, porque eu tenho uma presunção relativa de legitimidade. Enquanto eu não demonstrar que o poder público errou, aquilo lá está certo. Então cabe a nós, contribuintes, demonstrar, né, comprovar o equívoco no lançamento. Tá? Se nós não conseguirmos comprovar o equívoco no lançamento, a gente vai ser obrigado a pagar. Tá? Só para vocês terem uma ideia, tive um caso no escritório em que o meu cliente ele foi vítima de uma fraude. Tá? O que era a fraude? A empresa gerava as notas fiscais, né, sempre em duplicidade, né? Daí, obviamente, ele não pagava essa segunda nota,
e ela vendia, tá? Ela vendia para as empresas que compram títulos e cobram, tá? O que aconteceu? Só que quando tu gera nota fiscal, tu está informando que tu repassou o produto para o teu comprador, né? Isso gerou um diferencial de alíquota. É uma cobrança a mais de ICMS. Ok. Na primeira vez ele foi na delegacia e registrou ocorrência. Na segunda vez ele foi na delegacia e registrou ocorrência. Na terceira vez o pessoal disse, não precisa, né? Não precisa, já está demonstrado. Doce ilusão, né? Ele deixou ali, só que isso foram mais de 80 notas, gerou um valor bem alto, veio a autuação do Estado do Rio Grande do Sul, porque obviamente ele não declarava essa segunda nota, né? O que aconteceu quando a gente entrou com a ação? Entenderam? Não está comprovado a fraude. Não está. E o lançamento goza do quê? Presunção de legitimidade. Olha, ele foi 2 vezes só na delegacia, ele tinha que ter ido 70 vezes, isso mesmo. Tá? De acordo com o Poder Judiciário, presunção de legitimidade, não está comprovada a fraude, paga o tributo. É isso aí. Tá? Porque a Fazenda Pública ela não quer saber se tem fraude ou não ali. Ela tem as informações no sistema dela, ela vai lançar. Cabe ao contribuinte demonstrar que aquelas informações não são condizentes com a realidade. Tá? Então essa é a primeira característica do lançamento. O crédito tributário, ele se torna exigível com o quê? Com o lançamento. Então a segunda característica é exigibilidade. A terceira característica é imperatividade. Por quê? Chegou um fiscal aqui para nos autuar, vai nos dar o lançamento de ofício. Vai dizer, não quero receber. Sai daqui. O André, quando ele entra em território nacional com as bebidas alcoólicas, né? Ele pode dizer que ele não quer receber o lançamento? Foi parado pelo fiscal. Não, isso eu não quero receber. Receber lançamento e fazer gol não é comigo, não gosto dessas coisas. Não, ele não pode, tá? Obrigatoriamente ele vai ter que receber aquele lançamento, tá? Porque é um ato imperativo. E por último, executoriedade, porque a partir do lançamento eu consigo a inscrição em dívida ativa para posterior execução fiscal, tá? Qual que é a diferença do lançamento provisório para o lançamento definitivo? O lançamento provisório é aquele que eu ainda consigo alterar. Desculpa, o senhor tá muito rápido. A executoriedade é o que mesmo? Oi? A executoriedade é o Eu consigo inscrever em dívida ativa, tá? Para depois executar. É que assim, se tu for anotar tudo que eu for falar, assim, ó, literalmente eu vou ficar em 2 slides toda a nossa aula. Eu tenho muita matéria para dar para vocês, pessoal. Tá? Daí tu anota os principais pontos, assim, entendeu? E depois, se quiser, eu repasso contigo no tempo, no intervalo, tudo que não consegui anotar, tá? Por isso que eu trago já os slides. Por quê? Porque aqui já está o principal, você tem que complementá-los, tá? É que às vezes a gente fica... Sim. olha pro slide, olha pro senhor, pode ficar... Tudo bem. Vocês não têm? Ah, não. Ah, tá. Não, ufa. Ai, meu coração. Como é que é teu nome, colega? Graziela. Ai, meu coração quase parou. Não, esse material é pra vocês, né? Beleza. Ah, tá. Não. Até porque teve um colega que até no EAD que postou os slides, até me marcou, tá? Pessoal, então, executoriedade, eu inscrevo em dívida ativa e depois eu consigo executar, tá? Lançamento provisório e lançamento definitivo, pessoal. Provisório é aquele que ainda cabe recurso, tá? Então, eu posso alterá-lo. Normalmente é aquele que eu estou durante o processo administrativo. Lembram que eu tinha um exemplo no quadro? Olha, foi cobrado 200 mil, impugnação do contribuinte, foi para 50 mil, recurso de ofício da Fazenda Pública, foi para 125 mil. Enquanto eu estou discutindo na esfera administrativa, eu estou diante de um lançamento provisório. A partir do momento que acabou a discussão na esfera administrativa, que ele não pode ser mais alterado de forma administrativa, eu tenho o lançamento definitivo. Tá bem? Então, lançamento provisório e lançamento definitivo. Diga. Torna exigível já com o lançamento provisório. Isso. Tá? Só que assim,
Ó, lançamento definitivo, lançamento provisório. Eu posso alterar. A partir do que eu tenho lançamento, eu tenho a exigibilidade. Tá? Se eu tiver alguma causa de suspensão, por exemplo, o processo administrativo, eu já tiro, né, a exigibilidade. Exatamente. Tá? Tanto é que, quando é que eu tenho lançamento definitivo? Após o processo administrativo e após o transcurso do prazo para recurso, para impugnação na esfera administrativa. O contribuinte foi notificado, passou 30 dias, tá? Passou esses 30 dias, o que vai acontecer? Lançamento definitivo se o contribuinte não impugnou. Vocês lembram que no final da nossa primeira aula, que pela primeira vez eu escrevi no quadro a constituição do crédito tributário, porque a gente tinha estudado o conceito de tributo, espécies tributárias, e daí nós fomos estudar hipóteses de incidência. Daí eu falei, olha pessoal, tem doutrinadores que dividem em 4 etapas a constituição do crédito tributário, cortando o lançamento, e tem doutrinadores que dividem em 5 etapas. Daí eu falei, eu prefiro dividir em 5, porque vai ter uma exceção, mas eu prefiro que nós tenhamos conhecimento da regra e a gente saiba a exceção. Vocês lembram disso? Se vocês não lembram, tá gravado. Tá bem? E qual que é a exceção, pessoal? Vamos lá. Para que serve Vocês tiveram um processo administrativo? Sim. Para que serve o processo administrativo? O que a Ana falou aqui? Impugnar uma decisão, né, da autoridade administrativa. Se eu estou impugnando, o que eu estou tentando garantir para o contribuinte nesse processo administrativo? Alguém falou? Mais alto só. Contraditório e ampla defesa. A Thay falou, e é isso aí. O processo administrativo, ele garante para o contribuinte o contraditório e ampla defesa sem o risco da executoriedade. Tá? Por quê? Porque vai estar suspensa a exigibilidade do crédito, que a gente vai ver isso logo depois do intervalo. Vamos lá. Eu declarei que devo 100 mil reais. Só que eu declaro, eu não nego e eu não pago. E a Fazenda Pública pega a minha declaração e ela diz, concordo com o Mozart, ele deve 100 mil reais. Vocês acham que tem necessidade o processo administrativo? Sim ou não? Por que não, pessoal? Oi? Teve concordância das partes. Por que eu vou, né, fazer uma ampla defesa e um contraditório do que não existe? Eu não estou discordando, tá? Eu tenho processo administrativo a partir do momento que a Fazenda Pública ela discorda do que o contribuinte está informando. E se ela discorda, ela vai realizar o lançamento de ofício, que nós vamos impugnar, e vai estar instaurado a fase processual administrativa. Agora, pessoal, não tenho isso, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou pegar essa declaração do contribuinte, eu vou inscrevê-la em dívida ativa e eu vou executar o contribuinte. Nós estudamos até agora que o crédito tributário ele é constituído pelo quê? Lançamento. Mas nós temos esta exceção que está prevista na súmula 436 do STJ. Tá? A declaração do contribuinte que reconhece o débito tributário também constitui o crédito tributário. E o poder público não precisa fazer absolutamente mais nada. O poder público, ele aceita a declaração, ele concordou, olha, concordo, é 100 mil reais, tá constituído o crédito tributário. Pessoal, alguma dúvida? Sim ou não? Não. Nesse caso, não precisa fazer o lançamento. Isso! Está constituído o crédito tributário. Tá bem? Mas isso é só tanto na declaração quanto no lançamento por homologação, dos dois tipos. Não, aqui no lançamento por homologação, porque no lançamento por declaração eu sempre tenho a participação da Fazenda Pública. O por homologação, caso a Fazenda Pública entenda que o valor está correto, ele não precisa realizar um lançamento, notificar o contribuinte e falar, ô contribuinte, se defende. Tá? Ele já inscreve em dívida ativa e executa.
Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então tá, vamos pro intervalo, depois a gente volta.